Um bom dia para você. Estamos de volta com mais um Esporte na Rede para falar da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B e também do desempenho dos times goianos. Bom dia para você, Clara. Tudo bem? Bom dia, Hélio. Tudo bem? Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? A gente teve uma rodada recheada aí de vários fatos inéditos, né? Goleadas aí, principalmente para o nosso time goiano, que o Goiás, que goleou o Bahia por 3-0. E vamos falar um pouquinho também de Fórmula 1, né? Que tivemos o GP do Brasil. Tivemos o Grande Prêmio do Brasil, que não definiu nada. Não, geralmente o GP do Brasil sempre decide, né, a corrida, e esse ano não decidiu ninguém ainda. Exatamente. Bom, então nós vamos começar pela Série B do Campeonato Brasileiro e com um jogo envolvendo um dos times goianos, né? O Atlético Goianiense enfrentou o Ceará no Castelão na última sexta-feira, mas quem se sobressaiu foram os goleiros e o erro de Pontarense. Placar final 0-0. Exatamente. Aí o Atlético que precisava da vitória, né? Mas como a gente falou sexta-feira, né? O Atlético precisava pelo menos conseguir um pontinho fora de casa aí, desse empate que já ajudava. E realmente com os outros resultados da Série B, favoreceu sim o Atlético, e mesmo não terminando a rodada no G4, ainda tem grandes chances dessa quarta vaga aí, né? Já que o Vasco tem 96% de chance de subir para a Série A. Bom, faltam apenas 4 rodadas, são 12 pontos de disputa, né? O Vasco tem 59 pontos e é o terceiro colocado. Logo atrás do Vasco vem o Boa Esporte com 53, o Atlético Goianiense 53, o Avaí 53, Santa Cruz 52 e o Ceará com 51. E até mesmo o América Mineiro com 49 ainda tem chance de conquistar essa quarta vaga. Para mim já está definido, Ponte Preta e Joinville já confirmados, o Vasco deve ser o outro que sobe, bem mais, né? bem E a briga provável. aí são praticamente 6 times brigando pela quarta vaga. 6 times brigando por essa quarta vaga aí, que vai ser difícil de... E eu acho que vai decidir só na última rodada, viu? Eu acho que vai Concordo plenamente com Eu você. acho que vai ser bem impossível de decidir isso faltando uma ou duas rodadas para o fim do campeonato. Vai ser bem tumultuado e vai depender de cada um, né? Até porque alguns jogos serão confrontos diretos, né? O Atlético passou por um agora, que foi contra a equipe do Ceará, mesmo jogando fora de casa. Né? Os goleiros se levaram a melhor e também a falta de pontaria das duas equipes contribuiu para o placar em 0-0. Apesar disso, o Atlético terminou a rodada na 5ª colocação. Com o mesmo número de pontos. Mesma pontuação do Boa Esporte, com e 53. E mesmo do Avaí também, né? Exatamente. Que está em sexto. Né? Até porque o Avaí empatou na terça-feira, jogou na terça-feira. A questão do Atlético estar fora da zona, fora da zona de classificação hoje é apenas pelo Boa Esporte ter marcado um gol a mais do que o Atlético Goianiense. Caso isso não tivesse acontecido, o Atlético ainda se manteria na 4ª colocação aí do Campeonato Brasileiro da Série B. E tem tudo para subir. Só depende dele. Depende dele. Tem que correr atrás desses resultados. Não pode ficar dependendo dos outros resultados, não. E tem que fazer a tarefa de casa e mais que isso, né? Porque não adianta só ganhar em casa. Tem que ganhar todas as partidas agora para frente, porque o confronto aí vai ser forte. E um ponto fora de casa já ajuda muito, ainda ajuda mais demais. É melhor do que não pontuar, né? Exatamente. E porque caso ele não pontuasse, ele ficaria na 6ª, 7ª colocação. Né? Exatamente. Ele ficaria com 52 pontos onde está o Santa Cruz, 7º colocado. Mas teria que levar em consideração que o Ceará ganharia. Para ele não pontuar. Então seria o 8º. Seria o 8º colocado. Então, Exatamente. Realmente, um ponto fez grande diferença aí para o Atlético. Bom, e o Atlético volta a jogar fora de casa amanhã, né? E contra o Paraná, que foi adversário do Vila Nova no último sábado. O jogo será às 9 horas da noite, no horário de Brasília, lá no Dorival de Brito. O Ceará recebe o Vasco na Arena Castelão a partir das 4h20 no horário oficial de Brasília, né? Até porque segue o horário de verão, mas no Ceará às 3h20 da tarde, já que lá não segue o horário de verão. Isso já no sábado. O Atlético já joga amanhã, pode vencer o jogo contra o Paraná, tem tudo para isso, até porque tem um time bem melhor, né? E não só pela questão da tabela e pela situação que o Atlético vem vivendo. Se eu não estou enganado, são 9 ou 10 jogos sem derrota do Atlético Goianiense na sequência, né? E isso é bom para a equipe colorada. Aliás, para a equipe rubro-negra. Rubro-negra. Colorado é a outra que a gente vai falar agora. Por incrível que pareça, o Vila Nova venceu. Lembra que eu te falei? Ia ser bem pertinho dele confirmar o rebaixamento e ele ia começar a ganhar todas, assim, só pra dificultar ainda mais a vida do torcedor vilanovense, né?
e foi sofrido por torcedor não apenas pela vitória, porque já vem sendo sofrido a temporada pela atual situação do Vila Nova. 2-0, mas torcida mesmo em campo não tinha. Aliás, torcida no estádio Serra Dourada não tinha. Né? E aí o Vila Nova, o pênalti, né, marcado a favor da equipe colorada. Né, o pênalti contra a equipe do Paraná, que foi adversária do Vila Nova nessa partida aí no estádio Serra Dourada no último sábado, às 9 da noite. E ali a gente observa que o Cristiano, se eu não estou enganado, entrou na área e foi derrubado. Pênalti claro. Pênalti claro ali para o Vila Nova. Marcado pelo árbitro. Vamos esperar aqui, sem erro. E aí partiu para a bola. Goleiro para um canto, bola para o outro. 1-0 para o Vila Nova contra o Paraná, jogando no estádio Serra Dourada. Lembrando que se o Vila Nova perdesse a partida, ele já estaria automaticamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Que só precisa de uma derrota agora, né? Só para confirmar esse rebaixamento aí que já é esperado já há muito tempo, né? Precisa só de mais uma derrota aí para o Vila. E para fugir desse rebaixamento, que seria quase impossível, né? Precisa ganhar os 4 jogos que Precisa ganhar restam. todos os jogos restantes e ainda torcer para um monte de combinação de resultados aí, viu? Basta ele ganhar todos os jogos e torcer para que o América de Natal, o Oeste, o Icasa e o Bragantino não vençam seus jogos na sequência. Exatamente. E aí nós vamos ver o segundo gol do Vila Nova. Boa jogada individual, cruzamento. Mas aí deu um mole a defesa do Paraná, deixou o jogador do Vila Nova sozinho. Só completar para a rede. Embora haja toda essa dificuldade no Vila Nova, alguns jogos parece que o Vila Nova entra em campo, vamos dizer assim, diferente. Muito estranho, né, na verdade. Aí tivemos 139 torcedores presentes, pagantes no Serra Dourada. 139 é muito pouco. O pior público de todas as rodadas, pior até do que o público da Série D, que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Realmente, viu? A torcida do Vila está realmente muito desmotivada, né? Como se motivar numa situação como Exatamente, essa? a gente não pode nem julgar o torcedor nesse caso, porque é complicado. Quem que vai querer ir num estádio ver seu time confirmar o rebaixamento? O time não ajuda. Por mais que a gente fale assim, o Vila Nova vai perder mais uma. Mas sempre quando a gente fala que o Vila Nova vai perder mais uma, ele dá um jeito e ganha a partida. Não sei como, o que ele faz. Vou dizer como alguns amigos meus, deve fazer pacto com alguém aí, macumba, algo do tipo, né, para conseguir a vitória. Frequentando os terrenos alheios aí, né? Deve ser, né? Bom, para você que acompanha o Esporte na Rede, você também pode participar, né, mandando seu comentário, a sua opinião através do WhatsApp, que é esse que está na tela, né, o 8322-6262. Bom, a gente fala muito do Vasco, torce muito para que o Vasco não suba, né? Torcia, na verdade, né? Porque tudo indica que o Vasco vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e não vai fazer companhia ao Botafogo ano que vem. A questão é que é uma vergonha para um time de Série A não estar disputando o título, né? O Vasco tá sofrendo ali para conseguir uma vaga ali na beirada, mas deveria realmente estar brigando ali pelo título. Exatamente. E já por falar no Vasco, o Vasco reencontrou o Maracanã e reencontrou a vitória. Vitória magrinha, 1-0 para cima do ABC. E tá pertinho aí de confirmar sua volta. Que bagunça foi essa? Um monte de gente atropelado ali quase, né? Não, foi uma bagunça até sair um pênalti ali. Sofrido, né? Foi difícil ali. E o Vasco poderia ter ganhado tranquilamente, né? Um jogo em São Januário, né? Na verdade, esse aí foi no Maracanã. No Maracanã, então. Mesmo assim, era em casa, né? Tá jogando no Rio de Janeiro. Tá jogando no maior estádio do Rio. Né? Não justifica. E poderia ter ganhado. Poderia até mesmo ter goleado, até mesmo pela fase que o ABC vive. Tudo bem que é um bom time. O ABC mostrou isso no jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, na qual ele venceu o Cruzeiro por 3-2. Se não fosse pelo segundo gol do Cruzeiro, o ABC teria se classificado à próxima fase da competição. E aí o Douglas foi lá e guardou 1-0 para o Vasco da Gama, que com a vitória se manteve na terceira colocação, com 59 pontos, e agora enfrenta o Ceará no próximo sábado, às 4h20 da tarde. É isso aí.
Vamos falar dos outros resultados agora? Vamos falar dos outros resultados da Série B, até porque a Série B começou na última terça-feira. Nós tivemos Avaí e Oeste empatando em 0-0 lá na ressacada. O Sampaio Corrêa perdendo por 2-1 por Joinville. O América Mineiro ia já na sexta-feira, perdendo por 3-1 para o Boa Esporte. O Ceará empatando em 0-0 com o Atlético Goianiense. Já no sábado, o Bragantino perdeu para a líder Ponte Preta por 2-0. O Vasco sofreu, mas ganhou com um golzinho aos 48 do primeiro tempo do ABC, 1-0. O Náutico e Santa Cruz ficaram 0-0 no clássico pernambucano. América Mineiro e Icasa ficaram no 1-1. O Vila Nova, por incrível que pareça, venceu o Paraná por 2-0. A Portuguesa também venceu, mesmo já estando rebaixada, venceu a Luverdense por 1-0. Esse pessoal confirma o rebaixamento e vai resolver jogar bola. Deveria ter feito isso antes. O detalhe é que o Vila não confirmou o rebaixamento ainda. O Vila ainda não, mas né, tem uma derrota ou um empate já confirma o rebaixamento do Vila. E aí que tem chance, muita chance ainda. Se ganhar os 4 jogos e a combinação de resultados permitir, se salva. Mas precisa da combinação de resultados, não depende apenas dele. Bom, após a 34ª rodada da Série B, faltam agora 4 rodadas para o término da competição. A classificação ficou da seguinte forma. A Ponte Preta tem 67 pontos. O Joinville é o vice-líder com 66. O Vasco é o terceiro colocado com 59. O Boa Esporte é o quarto colocado com 53. Com o Boa Esporte brigando ainda por uma vaga no G4 e na Série A do ano que vem, nós temos o Atlético na quinta colocação com 53. Avaí também 53, Santa Cruz 52, Ceará 51, América Mineiro 49 e o Sampaio Corrêa com 47. O Vila Nova permanece no mesmo local, mesmo com a vitória, foi a 29 pontos e ainda é o 19º colocado da competição. Isso aí. Bom, depois que falamos da Série B, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro conseguiu, num jogo heróico e histórico, a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Com isso, colocou os reservas para enfrentar o Palmeiras. Não teve dificuldades e venceu a equipe do Palestra Itália no último sábado. A equipe do Palmeiras que agora mantém vivo o pesadelo do rebaixamento, viu? Eu estava em uma fase mais tranquila, mas agora já tudo é possível. Novamente. Exatamente, até porque o Palmeiras vinha de uma sequência de vitórias, né, e de alguns empates aos 49, que era até o juiz até empatar. Até empatar. Né, mas nesse jogo aí não teve como não. Thiago Pagnussati e Dodô marcaram os gols do Atlético Mineiro, isso um aos 38 do primeiro tempo e o outro aos 19 do segundo tempo. Com a vitória, o Atlético Mineiro alcançou 57 pontos e é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, da Série A. Agora eu falo como está a condição ali da Série A, porque nesse grupo dos 4 ali está uma bagunça. Realmente, ali está tudo tumultuado novamente, né? E o Palmeiras, com a derrota na 33ª rodada, é o 14º com 39 pontos. Apenas 5 pontos distante do Vitória da Bahia, que é o primeiro da zona do rebaixamento, com 34 pontos na competição. Bom, o Atlético Mineiro não usou o time titular, usou apenas a equipe reserva, né? E mostrou que mesmo a equipe reserva é melhor do que o time do Palmeiras. Isso aí já seria o favorito, né? A gente já tinha falado aqui na sexta-feira que o Palmeiras ia sofrer para conseguir uma vitória, mesmo que fosse com o time reserva do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que está com um time muito bom, né? Independente se é reserva ou não, tem um time muito entrosado e esse entrosamento faz a diferença sim dentro de campo, né? Tanto é que a gente tem visto aí os resultados inacreditáveis, né, do Atlético Mineiro. Exatamente. Bom, eu gostaria de falar que foi vitória, né? Até saiu na frente, mas o Flamengo cedeu o empate no final e empatou em 1-1 com o Sport na Ilha do Retiro. O Flamengo que anda comprovando que 2-0 não significa nada, né? Se 1-0 já não significa, imagina... Não, mas 2-0 ganhou na Copa do Brasil, perdeu. Exatamente. Agora ganhando de 2-0, dormiu dentro de campo e deixou a partida empatar, né? Abriu o placar com o Márcio Araújo, o Nixon fez o segundo aos 24, e aí o Danilo diminuiu aos 43 do segundo tempo. E o Mike
Aos 46, no apagar das luzes, empatou a favor da equipe do Leão, lá na Ilha do Retiro. Tá fácil pro Flamengo não, hein? Não, a situação tá complicada, né? E o Flamengo tem que tomar uma atitude, né? De manter uma regularidade aí. Não adianta começar ganhando uma partida, né? Como foi na última quarta-feira contra o Atlético Mineiro, que ganhou a partida por 1-0 e depois cochilou, né? Não pode ser assim, tem que manter a regularidade dentro de campo durante toda a partida para conseguir levar a vitória, né? Ninguém pode contar vantagem antes da hora aí, e o Flamengo está sofrendo muito disso. Exatamente. Esse é o problema. Às vezes, alguma equipe abre uma vantagem grande, né? Por exemplo, 2-0 é uma vantagem considerável, se você olhar no aspecto de Copa do Brasil e em relação a outros quesitos também do futebol. Mas é comprovado que você não pode se acomodar dentro de campo, mesmo com a vitória por 2-0. De jeito nenhum. Eu vou colocar da seguinte forma. Até mesmo uma vitória por 3-0, você ainda não pode se acomodar. Porque, se eu me lembro bem, houve uma decisão entre Vasco e Palmeiras em 2001, se eu não estou enganado. Copa Mercosul na época ainda, claro. O Palmeiras chegou a abrir 3-0 no primeiro tempo. E o Romário jogava no Vasco na época. Sabe quando terminou o jogo no final? 4-3 pro Vasco. Realmente. Né? Nem 3-0 você pode dizer que tá com a vitória garantida. Tem que estar ligado no jogo. E principalmente em decisão, como foi Copa do Brasil, semifinal, decisão. É um momento que você deve estar ainda mais ligado para a competição, até porque é uma competição em uma fase decisiva, né? Mas o Flamengo não conseguiu aí sair com a vitória e com os 3 pontos da Ilha do Retiro. Isso aí. Seguindo no Campeonato Brasileiro, eu torci demais por uma vitória do time Não, do Vitória mesmo. Né? Fica meio redundante, né? Porque o time se chama Vitória. É meio contraditório, né? Na verdade, né? Porque se o Vitória tivesse muitas vitórias, né? Não estaria na zona do rebaixamento. Não seria tão contraditório. O problema é que o Vitória tem mais derrotas ao invés de vitórias e aí não combina muito o nome. Mas, né? Exatamente. E por isso é quem abre a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Vitória no Barradão. E Luiz Fabiano Fabuloso resolveu para o tricolor paulista. Bom, Luiz Fabiano fez aniversário no sábado, né? 34 anos. E marcou os gols, né? Marcou os gols aí que deram a vitória à equipe do tricolor paulista e manteve a equipe paulista aí na briga, não apenas pelo título, né? Porque o Libertadores já está praticamente garantido. Eu colocaria dessa forma. Mas foi sofrido para São Paulo. São Paulo saiu na frente com o gol do Luiz Fabiano aos 13 do primeiro tempo. Cadu empatou aos 11 do segundo tempo. E Kaká decidiu para o São Paulo 2-1 para o tricolor paulista, que se mantém vivo e na cola atrás do Cruzeiro aí, com diferença ainda de 5 pontos para a equipe celeste. O São Paulo aí na 33ª rodada. Teve um golaço nessa partida aí, né? Teve um golaço. Não foi o do Luiz Fabiano. O do Luiz Fabiano foi de cabeça. Deve ter sido do Cadu. Ou foi o do Kaká? Vamos ver agora. Foi o do Kaká. Foi o do Kaká? Aham. Eita. Vamos ver agora. Ali a gente vê. Claro, o que o São Paulo vai precisar fazer para alcançar o Cruzeiro? Eu acho que o golaço foi o do Cadu, que foi esse aí. Também. Que golaço. Pegou bem, hein? Demais. Pegou bem demais na bola. Bom, vamos lá. E eu acredito que não adianta fazer nada. Eu acho que o Cruzeiro, nesse momento, é imbatível, né? Apesar de estar faltando 5 rodadas ainda, eu acredito que o Cruzeiro vai ser o campeão do campeonato e não tem muito a se fazer, não. O São Paulo tem que fazer. Realmente. Esse aí eu não dou conta de fazer. Eu duvido se você dá conta de fazer um gol, mas assim, igual esse, eu acredito, tem plena certeza que não. Assim, realmente. Ai, claro, eu vou ter que provar pra você, né? Não precisa não. Não precisa não. Enfim. Eu acho que o São Paulo tem que manter o que ele tá fazendo, né? O São Paulo tá mantendo um bom jogo, uma boa regularidade de vitórias. Aí tropeçou algumas vezes, mas é normal dentro do futebol, né? Eu acredito que tem que buscar as vitórias, né? Para depender de um tropeço do Cruzeiro, caso tenha. Mas tem que preocupar exatamente com isso, em vencer os jogos restantes, né? Faltam 5 rodadas para o fim do campeonato. O São Paulo tem que pensar em vencer todos esses jogos e aí torcer ainda para o
tropeço do Cruzeiro. Exatamente. O gol do Kaká foi bonito, mas não supera o do Cadu, não. O do É, Cadu foi inacreditável. Que isso. Bom, clássico é clássico. Clássico é clássico. 100 gols, mas o Internacional tomou. Só de 4. 100 gols, né? A gente falou aqui semana passada que ia comemorar o 100º gol do ano, né? Que é uma marca... Assim, não é... Mas não tiveram muito o que comemorar, não. Não, mas nem uma marca assim, não. A gente falou esses dias do Santos e do Cruzeiro, que cada um já tinha mais de 110 jogos, 110 gols. Então o Inter não é um ato tão heróico assim, né? É uma coisa tão difícil de ser atingida. Eles estão comemorando, né? O Santos não comemorou, nem o Cruzeiro, a gente nem viu falar disso, né? Verdade. Agora Mas quem deve estar comemorando mesmo é o Filipão e a torcida do Grêmio. Que além de golear num clássico Grenal, tá lá no G4, na briga pela Libertadores da América, firme e forte. E de quebra, ainda afastou um pouquinho o Internacional da briga, apesar que apenas um ponto aí separa o Internacional dos 4 primeiros colocados. É isso aí. O que faltou ao Internacional nesse jogo? Você vai saber, viu? É complicado decidir isso, né? O Grêmio estava em casa, né? Tem um jogo melhor, tem mantido uma regularidade melhor, né? A gente sempre bate nessa tecla da regularidade, mas sempre morre nisso, né? O que está faltando para todos os times hoje em dia é a regularidade, a sequência de jogos, a sequência de vitórias aí, e que atrapalhou o Internacional, né? Uma goleada aí, né? Que histórica, né? Eu acho que foi a primeira vez que o Inter perdeu pro Grêmio uma goleada desse tipo, né? 4-1. 4-1. E era o Grenal com o número 403. Bom, e o detalhe aqui é que o Grêmio jogou com 3 volantes e sem um meia, que pensava a jogada ali. Exatamente. Tava retrancado o Filipão, hein? Bem retrancado, 3 volantes, tava com medo assim do Internacional. Ao que parece sim, né? E não, deu certo. Pelo resultado não pareceu que tava com tanto medo, né? O resultado não demonstra medo, demonstra mais uma segurança, né? Sim. Um time muito seguro que foi pra cima mesmo do Inter. E deu certo. 4-1 para o Grêmio em cima do Internacional, com Luan, Ramiro marcando os 2 primeiros gols do Grêmio, Alan Ruiz marcando os outros 2 gols aí da equipe tricolor gaúcha e Rafael Moura marcando para o Internacional. Olha só, o Rafael Moura voltou a marcar um gol depois de muito tempo. Marcou o 100º gol. Aí a gente falou quem seria, né, o dono desse 100º gol. Rafael Moura. Foi o Rafael Moura. Acho que não tem muito o que comemorar, não. Não, acho que não. Ainda mais depois de tomar de 4 no clássico. Bom, o Grêmio volta a jogar, né, e busca se manter no G4 no próximo sábado, onde enfrenta o Criciúma, que luta para sair da zona do rebaixamento. Já o Internacional vai jogar na quarta-feira, em jogo antecipado da 35ª rodada, diante do São Paulo no Morumbi. Aí é que o Cruzeiro pode ter uma mão, hein? Realmente, né? Aí que o São Paulo tem que torcer, né? É nesse jogo aí que pode mudar a situação dessa primeira parte da tabela, né? É porque é antecipado, né? Porque na outra semana o São Paulo joga contra o Atlético Nacional da Colômbia pela Copa Sul-Americana. Tá certo. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro foi... A gente torcia por uma vitória do Criciúma, né? E o Criciúma começou na frente, né? Pra alegria dos torcedores contras, né? Se bem que eu não torcia por uma vitória do Criciúma, não. Mas muita gente torcia, né? Os torcedores do São Paulo, por exemplo, torcedores do Grêmio, que está em terceiro agora, né? Torciam por um tropeço do Cruzeiro. E aí, por alguns instantes, isso foi concretizado, né? Ficaram felizes aí que o Criciúma saiu na frente, né? Com um gol. E depois foi a vez do Cruzeiro, né? O Cruzeiro falou, marca aí que depois eu termino. Não, pode começar. Não. E aí concluiu esse jogo com essa placar aí. Mas que isso, o goleiro do Criciúma deu o chutão pra frente, a zaga do Cruzeiro falhou. Falhou, né? Mostrou que é uma zaga falha, né? E o Luca não quis nem saber
foi embora e fez o gol. 1-0 para o Criciúma, isso logo aos 2 minutos de jogo. 2 minutos de jogo. Aí o Cruzeiro deu uma alegria, né, para os torcedores adversários. Não vou perder esse joguinho aqui, deixar o pessoal se aproximar, ficar 2 pontos do São Paulo. Aliás, ficar 3 pontos do São Paulo. Fica tudo tranquilo. Né? Aliás, 2 pontos, na verdade. Ficar 2 pontos. Tô fazendo conta errada, né? Eu acho que... Não, são 3 pontos. eu tava fazendo conta errada, realmente. São 3 pontos. Não. São 2. São 2 mesmo. São 2 mesmo. Eu não gosto. Não manda eu fazer conta de matemática, não. São 2 pontos de diferença. Né? Ficaria 2 pontos do São Paulo, mas o Cruzeiro quis nem saber, foi lá. Empatou o jogo. Marcelo Moreno, né, voltando na briga aí pela artilharia. E Bruno Rodrigo fez o segundo, se eu não estou enganado. É isso aí. E foi 3-1. Aliás, foi o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart fez o segundo gol. Cobrança de falta ali da equipe do Cruzeiro. Goleirão rebateu. Marcelo Moreno só completou para o fundo da rede. 1-1. E aí? O Ricardo Goulart fez um golaço também, hein? Fez. E é bem estilo dele também, né? De voleio. Essa linha de gols dele é bem comum mesmo. Olha lá. Belo gol, 2-1, virada do Cruzeiro para cima do Criciúma. E 2-1 aí no momento. E já jogou um balde de água fria nos concorrentes ao título. Com certeza, né? E aí, assim, um banho de água fria temporário, né? Porque ainda tem 5 rodadas pela frente e dá para essa história mudar aí. A gente sempre fala de um detalhe, né? Eu vou falar daqui a pouco, vamos ver o terceiro gol do Cruzeiro. Foi marcado pelo William. Só completou o cruzamento do Ricardo Goulart ali e colocou na rede. 3-1, né, para o Cruzeiro. E o Cruzeiro enfrentando... O Criciúma vai enfrentar na próxima rodada o Grêmio. Em casa. Recebe o Grêmio no Heriberto Rios. O Cruzeiro vai repetir a semifinal da Copa do Brasil contra o Santos. Isso aí. Há uma disputa entre Cruzeiro e São Paulo pelo título. É a grande disputa. Né? O Santos não tem mais nada com o campeonato. Não vai sair daquela posição. Já tem vaga na Sul-Americana. A grande questão é, porque sempre levanta a hipótese, né? Quando se está chegando à proximidade do final do campeonato e quando um time adversário de um estado, né? No caso Santos e São Paulo, são adversários em São Paulo, pode ter uma contribuição da equipe para outra equipe que está disputando com a equipe adversária do seu estado. Isso aí pode, né? A gente sabe que acontece. No caso, eu vou perguntar, o Santos vai entregar o jogo? Entregar o jogo para o Cruzeiro para prejudicar o São Paulo? Olha, eles vão dizer que não. Mas a gente sabe que isso acontece, que isso existe e que é possível sim que aconteça, né? Vai depender do resultado, né? Se o Santos estiver jogando bem, for um jogo apertado e o Cruzeiro tiver a vitória, a gente ainda nem vai apontar nessa questão, né? Mas se for um jogo que o Santos estiver morto e o placar ficar 1-0, por exemplo, o Cruzeiro no Santos morto, aí a gente vai ter certeza de que foi um placar combinado e que o Santos não quis jogar. Esperar para ver, né? Mas tem tudo. Tudo pode acontecer, né? Exatamente, tem tudo. Não apenas para o Cruzeiro deslanchar e abrir a vantagem, né? E na 35ª rodada já confirmar que já é o campeão brasileiro da temporada 2014, né? O bicampeão e pentacampeão brasileiro, aliás, tetracampeão brasileiro. Mas é esperar para ver se isso vai realmente acontecer. Se o Santos vai ou não entregar o jogo. Bom, já que nós estamos falando de Série A tem Goiás. O Goiás recebeu o Bahia e venceu por 3-0. E mais uma vez, o destaque ficou por conta do garoto, o Eric. O Eric que tá jogando demais, né? A gente tem falado bastante dele, né? E que ele tem aproveitado as oportunidades, né? Marcou o primeiro gol, né, aos 17 minutos do primeiro tempo, né, fazendo o Goiás sair na frente 1-0 para cima do Bahia. E marcou o segundo gol da equipe. Isso lá aos 24... Aliás, os 3 gols saíram no segundo tempo. Primeiro tempo morno, sem gol algum. Tranquilo. Né, e aí a gente vê que o Goiás, jogando em casa, tem uma certa diferença quando ele está jogando fora, né? Parece que em casa ele joga mais. Será que é pelas dimensões do Serra Dourada, que são maiores do que alguns estádios?
Ou será que é em função da própria torcida que apoia, que está apoiando a equipe, que hoje é 10ª colocada no Campeonato Brasileiro? Aí a gente vê o segundo gol do Eric, aos 24 do primeiro tempo, e tem informação sobre o Eric daqui a pouco. É complicado saber por que o Goiás, assim. Eu acho que é mais pela questão de ser em casa, né? Acho que todo clube tem um desempenho muito melhor dentro de casa, por questão de conhecer o gramado, conhecer o estádio, ser acostumado com a área, né? E tem a questão da torcida também. Claro que também fora de casa tem a questão da torcida adversária, né? Sim. Porque o Goiás não tem tido tanto público assim, né? Então eu acho que nem dá pra falar muito que foi a torcida. E o Thiago Mendes te lembrou quem nessa cobrança de falta? Todo mundo pulou. Por onde ele bateu? Por baixo da barreira. Lembrou Ronaldinho Gaúcho em um triste jogo, né? Pra você, né? Um triste jogo, mas que foi um belo jogo. Não, eu tenho que falar, que foi um belo jogo. E eu fiquei feliz, sim, com o futebol apresentado naquela partida. Mesmo que o Santos tenha... Futebol. Aquele futebol ali era diferenciado, né? E pro Santista foi feliz, né? Porque a gente teve o melhor gol, né? O gol mais bonito do mundo em 2011, né? Exatamente. Antes de eu seguir aqui, já que eu falei que nós temos informação sobre o Thiago Mendes, né? Thiago Mendes é o Eric. Não, dos dois. Dos dois. São dos dois. O repórter Thiago Menezes, da rádio 820 Bandeirantes, né, trouxe uma informação na rede social Facebook que um empresário que representa alguns clubes europeus foi autorizado pelo atual presidente do Goiás, Sérgio Rassi, a trazer uma proposta oficial, tanto para o atacante Eric como para o volante Thiago Menezes. A multa rescisória dos dois jogadores estaria na casa dos 4 milhões de euros. A gente já havia cantado essa pedra que o Eric não ficaria para a próxima temporada. Não fica. E o Renan também é um forte candidato. É um forte candidato a não continuar, né? Eu acho que a diretoria do Goiás deveria segurar um pouco mais, né? Tentar, pelo menos, né, segurar o Eric um pouco mais. O Goiás não aproveita, né, dos jogadores que ele cria, que ele treina, que ele transforma, e aí acaba se prejudicando, né? O Eric agora que está começando uma fase incrível e que pode dar continuidade dessa sequência de gols aí no Goiás, com a camisa do Goiás, mas que pode ir para outro clube, não ser nem titular e perder totalmente essa sequência e nunca mais conseguir iniciar isso novamente. Exatamente. E eu, no caso... Eu acredito que até pelo Eric, o Eric deveria, né, optar por uma coisa dessa. A gente viu o Walter aí, um exemplo disso. O Walter não era cria da casa, mas ele nunca tinha desempenhado tão bem o seu futebol quanto desempenhou com a camisa do Goiás. O Walter, na verdade, foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, foi para o Porto de Portugal, foi repatriado pelo Goiás, jogou 2 temporadas no Goiás, o Campeonato Brasileiro da Série B, né, 2 campeonatos brasileiros da Série B pelo Goiás, sendo campeão de um e artilheiro, inclusive, né, e mostrou a qualidade dele. Foi negociado com o Fluminense e não é aproveitado. A mesma coisa pode acontecer tanto com o Eric como com o Thiago Mendes. O Thiago Mendes é um bom jogador, tem regularidade, mas às vezes tem jogo que ele some. O Eric vem numa regularidade. E aí, nesse grande. Jogo que ele some, o outro time não entende, coloca ele no banco, nunca mais ele sai do banco, e aí acabou. Acaba a carreira do jogador. Exatamente. Né? Bom, já que repassamos essa informação, vamos seguir aqui com o nosso roteiro. Os resultados dos jogos do final de semana pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Palmeiras perdeu por 2-0 para o Atlético Mineiro. O Coritiba venceu o Fluminense por 1-0. Esse resultado eu gostei. Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense 2-0. O Sport empatou com o Flamengo 2-2, isso já no domingo. O Vitória perdeu de 2-1 para o São Paulo. O Grêmio goleou o Internacional 4-1. O Figueirense venceu por 1-0 a Chapecoense. O Corinthians venceu por 1-0 o Santos, com gol do Paulo Guerreiro. O Cruzeiro venceu por 3-1 o Criciúma. E o Goiás venceu por 3-0 o Bahia. A classificação da Série A após a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro segue líder com 67 pontos. Há 30 rodadas. O São Paulo é o vice-líder com 62, 5 pontos de diferença. Joga com o Internacional na quarta-feira, partida adiantada da 35ª rodada, já que o São Paulo na outra semana viaja para enfrentar o Atlético Nacional da Colômbia pela semifinal da Sul-Americana. O Grêmio é o terceiro com 57, o Atlético Mineiro é o quarto com 57, também com 57 vem o Corinthians na 5ª colocação e
O Internacional é o sexto com 56 pontos. Fluminense é o sétimo com 54. Santos tem 46 e é o oitavo. E o nosso representante, o Goiás, é o décimo com 44 pontos. Na zona do rebaixamento tem Vitória com 34, Botafogo com 33, Bahia com 31, Criciúma com 30. Fora da zona vem aquela bagunça do 13º ao 16º. Figueirense, Palmeiras com 39, Coritiba 37, Chapecoense 36 pontos. Literalmente uma zona. Uma zona mesmo. Aí tá complicado. Vai ser bem do que vai acontecer tanto no G4 quanto no G4 da... No Z4? No G4? No Z4 vai acontecer como no G4 da Série A, quanto no G4 da Série B. Sim. Vai ser decidido nas últimas rodadas, né? Essa confusão aí do Z4 vai ser bem difícil de determinar, assim, com algumas rodadas antes do fim do campeonato, né? Nem o Criciúma ainda não dá para falar que ele está rebaixado, né? Não tem ninguém matematicamente rebaixado até o momento, né? Faltando 5 rodadas para o campeonato e não ter ninguém, isso é uma raridade, né? Geralmente, raro. Ano passado o Náutico já tinha rebaixado há muito tempo, né? Acho que na 20ª alguma coisa 28º, já tinha rebaixado. eu acho que ele já tinha rebaixado, né? Ele tinha, parece que 2 vitórias apenas e já tinha confirmado esse rebaixamento aí. É complicado, é bem diferente. Esse ano está bem atípico, né? Para todos os... Claro que não. O Cruzeiro sempre está aí há 30 rodadas, né? Então, já é mais esperado, né? Que o título fique com ele. Mas também tudo pode acontecer. O Cruzeiro pode muito bem nadar e morrer na praia. E só que esse Z4 aí tá bem confuso. E eu acho que não vai ser decidido assim tão fácil, assim, com rodadas de antecedência. Eu só tenho uma certeza. Qual? O Botafogo cai. E o Palmeiras pode ir na onda também. O Botafogo O Palmeiras cai. Está mais Até complicado, né? porque o Botafogo pode perder 6 pontos no STJD por não ter quitado a dívida com Vitória na transação do Elkson para o clube chinês. Em 2001, né? 2011. 2011. Que isso aconteceu e ele pode ser punido agora. Caso ele perca os 6 pontos, o Botafogo vai simplesmente para a lanterna do campeonato, né, porque o Criciúma tem 30, o Botafogo tem 33, ele iria a 27 pontos. Se isso acontecer, né, faltam 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro da Série A. São 15 pontos em disputa. Mas, caso a punição do Botafogo seja oficializada, eu já diria Botafogo Série B do ano que vem. Porque a diferença dele para o Criciúma seria de 3 pontos. Por mais que haja 15 pontos em disputa, o Botafogo, em 33 rodadas, conseguiu apenas 33 pontos. Ou seja, não conseguiria conquistar os 15 pontos. É bem complicado aí. E é bem provável que o Botafogo caia mesmo, né? A gente já tinha falado, o Palmeiras também estava nessa mesma linha, mas acabou dando uma recuperada aí por algumas rodadas, conseguiu algumas vitórias e agora está em decadência novamente. Né? Tem então, que abrir o olho, senão tem que volta tomar lá para a zona. cuidado porque ainda existe o risco, e é grande. A chance do rebaixamento. Não está tudo tranquilo assim, não. Bom, o que não pode faltar no futebol é a zoação. Não só no futebol, em vários outros quesitos. E hoje, dessa rodada, o alvo principal... Grêmio Internacional. Principalmente o Internacional. Mas a gente separou aí várias piadinhas aí, né? Vamos começar lá com o Goiás. Eric, o Cristiano Ronaldo goiano. Isso aí. Urgente. Botafogo se sai bem no Enem e abandona o futebol, né? Sorria, palmeirense. O sonho da Série B está vivo. Meu Deus. O pior que está vivo. Pode enterrar que o Botafogo morreu. Pode ser, né? Essa foi doída. Internacional, né? Com o trocadilho das letras aí, mostrando o placar, né? Do clássico do Grenal. Falar Alemanha. Volte gol do campeão de 87. O pessoal não perdoa, né? E aí qualquer coisa vira motivo pra piada. Malandro é o galo que ganha todo o título que ganha é inédito. Uma crítica aí, né? Esse Grenal foi tão fácil que parecia Brasil contra a Alemanha. E diz o Filipão entendia, né?
Foi horrível, parecia Chapecoense. Ah, lembrando 5x0 da Chapecoense. O pessoal tá lembrando de Brasil e Alemanha. Que Brasil e Alemanha? Foi horrível, parecia o Galo. É. Eita. Grêmio esmagador. Esmagou mesmo. Seu treinador tomou de 7 da Alemanha. Meu time vai para a Libertadores. Vocês não ganham nada. Cala a boca. Que o Inter nem terminou a rodada no G4, né? Aí fazendo uma piadinha, né? Muito engraçado o placar, Simpson, né? Esse placar aí. Os colorados me chamam de ultrapassado, mas nós ultrapassamos o Inter. Vou até tirar o chapéu pra esse fera. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, o Inter levou 4. Canta aí, tem que ir no ritmo da música, Hélio. Sou um péssimo cantor. É. Bonecos do Alan Ruiz de brinde. Na lanchonete. Aí, voltou lá, ó. Volta lá, canta aí. Não conta, não. Vai. Não. Sou um péssimo cantor. Não. Vai? Não. É. Sou um péssimo cantor. A gente tem que prezar pela nossa audiência também, né? Porque Exatamente. Não seria muito respeitoso com o nosso telespectador, né? Clara, você gosta de futebol feminino? Acompanha? Gosto. Acompanho pouco, né? Mais ou menos. Não acompanho Já tentou não, jogar? mas não. Eu não tenho muita coordenação motora nem para andar normalmente, mas assim, correr atrás de uma bola não é muito meu forte. Acho que essa parte era desnecessária, mas tudo bem. Bom, pro pessoal que justificar. Tá bom. Pro pessoal que acompanha o futebol feminino, na quarta-feira nós teremos aqui, né, o presidente do clube Aliança Futebol Clube e 2 atletas do time que estarão presentes no nosso programa para falar sobre o futebol feminino em Goiás. Sim. Você não aprende mesmo, né? Tô anunciando porque eu confirmei com ele por telefone hoje pela manhã. Já confirmei. Mas era melhor você ter esperado elas chegarem aqui pra... Não, se tiver qualquer problema, a gente já fala que houve algum problema. Só isso. Tá vendo aí, né? A credibilidade que o Hélio passa. Confirmaram. Então eu tô passando informação que eles confirmaram. Se não tá anunciando que elas virão, que elas estarão aqui. Aí já não é problema meu. Você falou que elas estarão aqui. Ué, falaram que vem. Aí se não vier, já não é problema meu. É problema meu? É, porque você falou que elas estarão aqui. Tá bom. Então, não vou discutir com você, não. Eu não nem entendo discutir com mulher, você pega a discussão. Exatamente, melhor nem inventar mesmo. Goleiro cada vez mais tem que aprender a jogar com o pé. Né, Rogério Ceni que o diga. E o Neuer que o diga também. O passe dele foi algo impressionante. Já viu um goleiro fazer um passe como esse? Volta um pouquinho a imagem pra gente, pra mostrar o passe do Neuer de novo. Olha lá. O passe. Fácil, né? Fazer. De calcanhar ali. Nem é meio de calcanhar, né? Foi meio que a lateral do pé, né? Exatamente. A cara do técnico do time. Realmente. Isso é goleiro de seleção. Demais, hein? Isso é goleiro de seleção alemã que joga muito. É um bom goleiro. Impressionou, né? Impressionou até o Bale. O Bale ficou impressionado. Exatamente. Né, o galês aí do Real Madrid ficou impressionado. Impressiona qualquer um, né? Porque claro, ele não é muito normal isso, não. Goleiro nem se fosse. A conversa lá do povo falando, que passe foi aquele, rapaz? Nem é só o goleiro, né? Eu acho que tão jogadores lance aí não é muito comum, não. Mas viu? a cara do técnico conta. Claro, né? Como assim? Ele fez isso mesmo? Tá demais, hein? Exatamente. Como assim? Gol contra com categoria. Acontece de tudo no futebol, né? Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Nome difícil de falar esse. Encobriu o goleirão. Um golaço, se não fosse contra. Seria um golaço. Seria o gol que o Pelé não fez, né? O problema é que foi contra. Esse foi só o probleminha. Kramer. Borussia Dortmund não tinha nada a ver com a história, só comemorou, né? Só comemorou. Posso fazer nada, né? Eu posso dizer que gol assim eu não faço, não. Contra, não. Contra eu faço, não. De você eu espero tudo de negativo. Assim, ó, qualquer coisa que você fura, que você dá... Você é perneta, assim, sabe? Tudo de ruim no futebol, eu acredito que você faz. De bom, assim, golaço, assim, grandes dribles, ou grandes passes, assim, eu não acredito, não. Mas, assim, furada, sabe? Assim, eu acredito. Eu tô sem moral, hein? Te contar.
Bom, a gente fala de seleção brasileira. Seleção brasileira a gente carece de um centroavante. Mas enquanto a gente não tem centroavante, quem toma conta e principalmente 50% dos gols da seleção brasileira é esse aí. Neymar, né? Craque do Barcelona e desde da seleção brasileira. 2010 ele tem envolvimento em 50% dos gols. Não, e o detalhe é que ele jogou 58 jogos. Em 58 jogos, ele marcou 40 gols. É muita coisa, né? Deu 22 assistências, 47,32% de participação nos 131 gols marcados pela seleção desde que foi chamado pela primeira vez, a média dele, né? Um gol a cada 125 minutos e tem 4.972 minutos jogados. Isso de agosto de 2010 para cá, quando foi convocado pela primeira vez, conforme a Clara falou aqui, são 65 jogos da seleção, desde 58 lá, né? Jogos com o Neymar. Só 7 jogos que não tiveram o jogador, né? Inclusive o 7-1, né, que entra nesse... É que ele não estava, não estava, jogou, até porque estava lesionado. Nem da Holanda, então assim, dois jogos desses foi na Copa do Mundo porque ele estava lesionado, né? Exatamente. Olha só, quem deu mais passe para o Neymar? Oscar foi o que deu mais passe para gols, com 4 passes. Seleção que mais sofreu gols foi o Japão, que sofreu 7. Brasil que viu mais gols, 16. Países onde mais atuou, 22 vezes no Brasil, 9 vezes nos Estados Unidos e 6 vezes na Argentina. E o Neymar, que é um jogador diferenciado, né? A gente tá vendo ele só começando, eu acredito que ele ainda tem muito a mostrar ainda, né? E por mais que seja tão pouco, né, uma carreira tão pequena na seleção brasileira, né? Desde 2010, apenas 4 anos, só tem uma Copa do Mundo, que foi a de agora, né? Não chegou a disputar a Copa do Mundo de 2010, mesmo tendo sido convocado já em 2010, né? Mas pelo Dunga ele nunca tinha sido convocado. E por ser tão novo nisso, né, já tem tantos números importantes, né, para o Brasil. Exatamente. Bom, a gente vê de tudo no futebol, né? O furão. Geralmente a gente vê cachorro. Não, mas invadindo assim, a campo, gente né? vê Mas os lances furados, né? Analogia. Geralmente a gente vê vários furões. Dessa vez foi um furão. Dessa vez tinha um furão literalmente mesmo. Ó. No jogo do PSV no campeonato holandês. Há uma semana, um cachorro invadiu o gramado da Arena Corinthians e roubou a cena por alguns segundos no empate com o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. No último domingo, foi a vez de um furão dar as caras num campo de futebol, desta vez na Holanda. Aos 19 minutos do primeiro tempo, o animal deu as caras no jogo entre PSV e Heracles. Tranquilo, correndo pelo saltitando, feliz. O árbitro só observando. Nossa, que árbitro bonito, né? Só para observar, assim. Eu acho que essa questão era desnecessária. A sua opinião sobre desnecessário é muito diferente da minha, então. Não entra muito em questão. Por que não é uma mulher? Por que não? Olha que bonito. O árbitro. Bom, tira esse vídeo aí. Eu não quero ver esse árbitro mais, não. Tem de tudo no futebol, né? Até furão. Bom, saindo do futebol, vamos falar de Fórmula 1, até porque ontem foi realizado o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos e o Felipe Massa, por mais que tenha tido problemas, errado o box na hora de ir, né, fazer o pit stop, ainda conseguiu terminar na 3ª colocação aí no GP, mas quem levou mesmo o Grande Prêmio foi Nico Rosberg, né, da Mercedes, e teve mais uma vez a dobradinha na Mercedes. Imagens da Fórmula 1, por favor. É só imagens mesmo. Sim? A gente não conseguiu vídeos dessa partida, né? O Felipe Massa até ficou da corrida. Da corrida, né? Porque fica tão ligado com o futebol, tanta partida, né, de futebol que a corrida passa a ser uma partida também. O Felipe Massa que quebrou o protocolo, tava dando entrevista em inglês, chegou e falou, não, quero sair do inglês, vou falar em português mesmo, não quero saber de falar inglês, não. Aconteceu de tudo, né? Teve invasão. Teve invasão da torcida mesmo, conseguiram segurar. Teve uma cena inusitada que foi o Nelson Piquet e o Nick Lauda, né, que o Nelson Piquet tentou roubar um beijo, ou deu um beijo no Nick Lauda lá, descontraindo também o clima, né? E aí veio o Felipe Massa. O Felipe Massa largou na 3ª posição. Durante a corrida, ele foi punido.
né, com 10 segundos. Ainda no final da corrida, ele foi pro pit stop. Em vez de ele parar nos boxes da Williams, ele foi parando no box da McLaren. Não, e é tão... Como eu falo, falta muita sorte pra esses pilotos brasileiros. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ir pro pódio. Ele teve sorte, assim, não foi tanta falta de sorte, assim, né? Ainda terminou na mesma E esse aí foi a classificação, como ficou a classificação da corrida de ontem, né? O Nico Rosberg, da Mercedes, e companheiro do Lewis Hamilton, aí, os dois fazendo a dobradinha com o Nico na primeira colocação e o Hamilton na segunda colocação. O Hamilton que poderia ter conquistado o título se vencesse. Assim, mas mesmo assim era complicado ainda. Tinha que o Nico Rosberg tinha que não pontuar nada para ele ganhar. Ou seja, ele tinha que torcer para um acidente, para um abandono de prova do Nico Rosberg para poder conseguir o título já lá em Interlagos, né? Mas não foi dessa vez, né? Geralmente o Grande Prêmio do Brasil decide, né? Dessa vez não. Não foi dessa vez. E aí vem o detalhe. A próxima corrida é dia 23 de novembro em Abu Dhabi, o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E aí decide. Decide, que é a última corrida da temporada. Né? Tem que decidir. Tem que decidir, querendo ou não. E o Lewis Hamilton precisa de apenas o segundo lugar para conquistar seu bicampeonato. Ele foi campeão pela primeira vez em 2008, ano que o Felipe Massa foi muito bem e estava na Ferrari. Teve a uma curva. Uma curva, né? A uma curva de conquistar o título. Ele terminou a prova na primeira colocação. O Lewis Hamilton não podia terminar na quinta colocação a prova, que conquistaria o título. Mas na última curva, abriram passagem por Hamilton, que terminou na quinta colocação e conquistou aí o seu primeiro título da Fórmula 1. E coloca novamente aí a lista da classificação da Fórmula 1. Olha esse 17º colocado. Quanto tempo ele chegou depois do Nico Rosberg? 8 voltas. 8 voltas. Isso não é muito comum, não. Olha aí, gente, pode colocar aí a classificação novamente da Fórmula 1? A gente olha que o intervalo entre um e o outro são 1 segundo, 41 segundos, depois o do Alonso ali já tem 1 minuto, né? Depois uma volta, ainda mais normal. Agora, 8 voltas, né? Foi meio complicado, né? Ele foi ultrapassado 8 vezes por todo mundo da corrida. Né? Assim, é meio confuso de entender, né? Não é fácil, não. E olha só, ano que vem nós não teremos apenas um brasileiro na Fórmula 1, nós teremos 2. Felipe Nasser vai competir aí. Felipe Nasser? É porque é N-A-R-S o nome dele. E se eu não estou enganado, a pronúncia é essa. Deve ser Nars, então. É, Felipe Nasser. Nossa, mas é quase o mesmo nome do Felipe Massa, a sonoridade do nome. Sim. Se possível, acha a foto do Felipe Nars aí pra gente, por favor, e mostra pra Clara que ela vai analisar o Felipe Nars. Ele é bonito ou ele é feio? Eu não acho nada, eu vou pedir pra você analisar. Eu, nesse quesito aí, tô fora. Fiquei curiosa agora, mas ele deve ser feio. Nesse quesito aí, eu fico fora. Pro ele ter pedido pra colocar, ele deve ser muito feio, assim, muito feio mesmo. Não sei, o que você vai achar, não. Não faço ideia. Eu acho. Tô começando. Não faço ideia. Antes dele conseguir achar a foto do Felipe aí, a gente fala muito da questão do Vila Nova, voltando a falar do futebol. O Vila Nova parece que vai ter mudanças, né, a partir do dia 26 deste mês, mas nada definido. Parece que a diretoria mais uma vez vai mudar, mas só dia 26 para a gente ter informação concreta sobre se haverá essa mudança ou não. Tanto de presidente, diretor de futebol. É bonitinho ele, gostei. Eu sabia que você ia gostar. É esse mesmo. Interessei agora. Realmente a Fórmula 1 já vai. Eu já gosto muito de Fórmula 1, sabe? Assim, eu acho o Alonso lindo, o Nico Rosberg lindo também. E aí agora tem um piloto brasileiro também. Olha, gostei dessa, viu? Ano que vem vai ser. Ele vai correr pela Sauber, que é uma das escuderias de entrada para os brasileiros na categoria aí na Fórmula 1. Gostei dele, viu? Bom, Clara, falamos de futebol, falamos de Fórmula 1, falamos que vai de tudo um pouco. Eu vou pedir, ali tá o WhatsApp, 8322-6262, pessoal que gosta de outros esportes, quer divulgar, manda um WhatsApp.
no 8322-6262. Você que pratica um esporte nada muito conhecido, que ninguém sabe muito o que quer, vem pra cá contar pra gente, né? Algum que não é muito comum, né? Por exemplo, a gente tentou falar com o pessoal do rugby, né, que ganharam aí a etapa Centro-Oeste, vão disputar o brasileiro. Pessoal que joga hóquei aqui em Goiânia, que eu sei que tem. Entendeu? As meninas tem o pessoal de luta, né? Teve o pessoal do handball, da Força Atlética. Exatamente. Né? Então, se você tem ou pratica algum esporte, até mesmo boxe, né? Por que não? Tem xadrez também, que entra como modalidade esportiva. Então, manda o seu WhatsApp para esse número que está na tela aí, o 8322-6262, pra gente poder estar divulgando o seu esporte aqui, tá abrindo espaço. E mostrar também pro público, né? Apresentando mais detalhes sobre esse esporte, caso ele não seja muito conhecido, né? E discutir um pouco mais aqui sobre outras questões. Exatamente, para mostrar que o esporte no Brasil não é apenas futebol. Há outros esportes que eles merecem também ter atenção. Obrigado, Clara. Um bom dia para você e até amanhã. Bom dia, Hélio. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos que estavam nos acompanhando e até amanhã. Bom dia e até amanhã.